Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da semana de vendas B2B. Tivemos ontem já bastante conteúdo bacana, se você não acompanhou, dá uma olhada. E também vão ter mais coisas ainda, estamos no começo, temos mais 3 dias. Agora vamos falar um pouquinho sobre hacks de ligação, estrutura, com o que eu posso fazer, algumas dicas e por aí vai. Trouxe um PPT aqui para compartilhar com vocês. Pedi para a produção colocar na tela. Muito obrigado, produção. Dividimos a apresentação, então, em 3 partes. Vamos falar um pouquinho do antes, que é a pesquisa, o que eu pesquiso, como eu pesquiso e por aí vai. Vamos falar também do durante, desde conversar com o gatekeeper, como também depois, quando eu consigo passar pelo gatekeeper, o como eu posso conversar com o decisor. E aí, em seguida, a gente fala do depois da ligação, que também é muito importante, das anotações e também dos agendamentos. Maravilha? Vale lembrar que tudo que vai ser dito aqui é sempre uma sugestão. Não existe receita de bolo, não existe a melhor maneira de se fazer algo. É sempre muito bom a gente sair testando e vendo. Isso daqui fica uma sugestão então para vocês. Maravilha? Na primeira etapa, quando a gente entra no antes, é muito importante, é fundamental a gente estudar sobre o segmento que a gente vai abordar, a empresa ou a pessoa, se a gente já souber. E aí entra meios variáveis, né? Então eu posso utilizar o LinkedIn, eu posso usar o Facebook, eu posso usar o Google, eu posso usar qualquer coisa que possa me ajudar e que faça sentido, ou seja, que a pessoa esteja lá, que a empresa utilize esse canal também. Sobre a empresa, é muito bacana a gente ter os diferenciais competitivos que a sua solução tem para determinado segmento ou até para determinada empresa em específico. É muito legal a gente saber dos concorrentes, um negócio que dá uma virada de chave. Pode ser que vocês já atendam até um concorrente daquela empresa. Citar o nome dele no meio da ligação, eu tenho certeza que você vai conseguir muito mais atenção deles. Outra coisa é pegar as objeções recorrentes, ou seja, cada segmento, dependendo da maneira com que você apresenta a sua solução, tende a ter algumas objeções que são mais frequentes de acontecer. Se você tiver isso em mão, sem sombra de dúvidas, você vai conseguir ficar muito mais confortável durante essa ligação. E em seguida, cases e dados. Os cases entram também um pouco naquilo de concorrente, mas caso não tenha um concorrente, você pode ter algum case daquele segmento ou algum dado daquele segmento. Sempre que você utilizar isso, você vai ter uma autoridade bacana. A pessoa vai saber que você conhece o segmento e que você não está chegando ali de gaiato. Bacana? Sobre a pessoa, é muito bacana quando der olhar no LinkedIn, saber as experiências, saber quanto tempo está na empresa, saber até se ela é uma boa pessoa para a gente conversar. Dependendo do seu produto, a gente sempre vai ter áreas que são melhores para a gente chegar e bater um papo e por aí vai. Sobre a empresa, novamente, é bom olhar o LinkedIn também, ver como ela se define, entender como ela se apresenta com o público, qual que é a linguagem que ela gosta de utilizar. Muito vale olhar o site, que aí a gente volta na identidade da empresa. E aí, estou dando um exemplo aqui da gente como CRM, como a gente atua muito com vendas complexas, que é o que a gente detona, no final a gente abre o site e tenta fazer um fluxo comercial ali. Ou seja, não é só olhar, é explorar o site, entenda o site, veja o porquê que a empresa se apresenta daquela maneira e tenta extrair o máximo possível de informações. Para alguns casos pode ser muito interessante olhar o CNPJ, capital social, entender, ver quem são os sócios. O sócio é quem você está tentando conversar? Isso daí pode ser outra virada de chave durante a sua ligação. Um negócio muito bacana que depois que você tiver com todo esse estudo consolidado, antes ainda de fazer a ligação, garanta que você tem onde anotar. Você vai ter muitas informações e não dá para ficar voltando em gravação de ligação para ficar pegando informação toda hora. Então, tem o computador na frente, tem um papel se precisar, se for um caso extremo, mas tenha aonde anotar todas as informações que, afinal de contas,
até as pequenas informações, as sutilezas de, por exemplo, saber se a pessoa tem filho ou não, se saiu de férias ou qualquer coisa nesse sentido, se está passando por uma dificuldade específica, pode ser uma ótima ferramenta para você ter em mãos em uma próxima ligação. Show? Chegamos então no durante. É muito comum que a gente encontre gatekeeper no início da ligação. Gatekeeper é aquela primeira pessoa que vai atender e essa pessoa ela é treinada para não deixar passar a ligação. É sério. Então, o pessoal, ele vai querer saber sobre o que é, ele vai fazer o máximo possível, porque a tarefa daquela pessoa é passar apenas ligações que sejam realmente relevantes. Então, tá aí um primeiro ponto. Seja relevante. O segundo ou ligações que muitas vezes tem algum assunto já acontecendo, algumas coisas nesse sentido. Mas perfeito, vamos voltar um pouquinho. A gente pode utilizar o Gatekeeper também como estudo. Por quê? A gente pode encontrar muitas empresas que às vezes não estão no LinkedIn e feito isso a gente não sabe muito bem com quem a gente vai conversar e a gente precisa dar um jeito de chegar nessa pessoa, principalmente quando estamos falando de outbound. Maravilha? Como é que eu posso pegar as informações com o Gatekeeper? Eu posso ligar e utilizar algumas técnicas de, por exemplo, confirmar informação. Ou então a gente chega, finge que já vai falar direto com uma pessoa e aí um discurso fulano, eu estou tentando conversar com o Adriano, que é o diretor comercial. Ela falou assim, Adriano? Não tem Adriano. Falou, nossa, você trocou? Ele mudou? Ou não, nunca teve. Putz, e quem que é essa pessoa? Enfim, muitas vezes a gente vai ter que dar um discurso que seja meio parecido com o que está acontecendo, estou muito perdido, algo nesse sentido. Outra coisa, dependendo da forma com que você aborda, porque obviamente cada um tem uma maneira. A gente também pode utilizar algo de fulano, estou atualizando alguns dados sobre vocês e o nome que eu tenho aqui do diretor comercial é Adriano. Ele ainda permanece na empresa? Fala, não permanece. Pô, bacana, e qual que é o nome? Enfim, essa é uma boa forma de pegar o nome do decisor para depois a gente avançar para uma próxima etapa, que pode ser ligar novamente e a partir daí já pedir para falar direto, porque agora a gente já tem o caminho, a gente já sabe por quem procurar. Perfeito. Então, quando eu já tenho a informação, agora eu consigo pedir para conversar com a pessoa. O próximo passo muito normal é qual que é o assunto que vocês vão conversar. Então, é muito comum que o Gatekeeper pergunte, mas qual que é o assunto? E aí entra naquela funcionalidade de que ela vai passar apenas aquelas ligações de que realmente fazem sentido. Perfeito. Quando vem essa barreira, a gente tem que fazer com que o nosso assunto ele realmente seja relevante e importante, ao ponto de a pessoa que está nos ouvindo tenha a sensação de que é crucial ela passar aquela ligação. Então, por exemplo, para fazer isso, a gente começa a utilizar alguns nomes que eles sejam um pouco mais complicados. Por exemplo, sabe aquele de gambiarra, que agora a gente dá um nome mais bonito, que pode ser, por exemplo, adaptação técnica alternativa ou recurso técnico emergencial. É mais ou menos isso que você vai fazer com a sua solução. Maravilha? Vou te dar um exemplo aqui na Plumes. Quando a gente liga, quando o pessoal pergunta sobre assunto, a gente fala: a gente vai conversar sobre inteligência comercial, vamos falar sobre KPI, SLA, eficiência operacional. Tudo o que parece com um nome mais bonito, um pouco mais complicado, rebruscado, tem uma grande chance de passar. É o que eu falei, não é receita de bolo, não estou falando que vai dar certo. Mas pode ser uma boa ferramenta para se testar, caso vocês ainda não utilizem por aí. Maravilha. Conversei com o Gatekeeper. Outra coisa que pode acontecer é de pedir para mandar o e-mail. O e-mail é bacana da gente pegar. Muitas vezes ela vai pedir para mandar e-mail quando a gente não tem o nome também. A gente pode pegar o e-mail, ver qual que é o nome e a partir da segunda etapa, da segunda ligação, a gente liga já perguntando pela pessoa. Perfeito? A próxima etapa, então, decisor. Conseguir falar com o Gatekeeper, conseguir gatilhar, ser sempre muito cortês, né? Sempre
É bacana às vezes trazer um tom de informalidade, sempre perguntar se a pessoa tá bem. Não adianta querer chegar em gatekeeper também com dois pés no peito, porque não é assim. Só é pessoa gosta de ser bem tratada. Então é muito bacana a gente ter isso em mente. Perfeito? Chegamos em decisor. Indecisor, a hora que a gente fala com a pessoa, tudo ali está em jogo. É um pouco do tom de voz, são as palavras que a gente utiliza. É raro a gente conseguir falar com decisor. Da última vez que a gente mediu aqui, estávamos em torno de 20% de efetividade das ligações. Efetividade, aqui pra gente, quando a gente mensura, é quando a gente consegue falar com o decisor. Ou seja, de cada 10 ligações, 2 apenas a gente vai conseguir falar com eles. É necessário fazer com que esse momento valha muito a pena, porque ele é raro. Perfeito. Cheguei para falar com o decisor, eu sei quem ele é, eu sei o que ele faz, eu sei há quanto tempo ele está na empresa e por aí vai. Ou não também, mas mesmo assim eu tenho que criar um valor. Eu tenho que, nos primeiros segundos, eu tenho que fazer uma conexão e reter ele. Ou seja, criar um valor ali para ele também, para que ele entenda que, pô, faz sentido eu estar aqui. Maravilha. Alguns gatilhos são muito bem-vindos nesse momento. O de autoridade ou qualquer um outro que faça sentido ali naquele momento. Então, outra coisa que é muito bacana é as pessoas elas gostam muito de ser valorizadas e elas gostam muito de ouvir sobre elas mesmas. Quando você for falar com alguém, se você elogiar ou se você falar, cara, eu tava lendo sobre você aqui no LinkedIn, te encontrei, pensei que você é a melhor pessoa para falar sobre esse tema, porque você tem experiência, porque você está aqui faz tempo, porque você deve entender muito sobre o processo, porque você. E aí vai de acordo com o que faz sentido também para sua solução. Perfeito? Consegui criar uma conexão, consegui mostrar para ele que faz sentido ele conversar comigo. Eu começo a abrir agora para a parte de investigação de cenário. Investigação de cenário, ela vai ser uma parte crucial, porque todo o resto vai ter como base a parte do cenário dele. E é muito importante eu conseguir entender realmente qual que é o cenário dele para eu conseguir criar valor nos pontos certos. Porque se eu acabar criando valor em um ponto que não faz muita diferença, ele não vai dar mais atenção e ele vai desengajar da conversa e por aí vai. Então, investigação de cenário, perfeito. O que é muito importante aqui? Escuta ativa. É muito bom a gente trabalhar perguntas abertas. Quando a gente soma isso com a escuta ativa, a gente faz agora perguntas que têm nexo, com perguntas que a gente gera um flow, dá uma sequência, fica fluida a conversa. Maravilha? E aí, como normalmente algumas investigações de cenário elas precisam ser um pouco mais longas, a gente aqui gosta bastante de usar esse espiral de investigação que bate com criação de valor. Se a gente começar a fazer muita pergunta e aquilo vira um questionário longo, onde tem muita coisa falando, o engajamento da pessoa começa a cair. É por isso que é muito bacana a gente seguir numa sequência que faz perguntas e aí cria um pouco de valor para ele. Como é que faz isso? Com as informações que ele vai te dando, você coloca isso dentro da sua ferramenta de uma forma sutil e aí explica como poderia ser. Não muito a fundo, porque você vai fazer isso depois de uma etapa de criação de valor. Mas você explica um pouco de como de como poderia ser, fazendo perguntas com que ele enxergue isso também. Então, por exemplo, num CRM, a gente pode colocar pô, mas uma ferramenta que te entregue a visibilidade de você entender como o seu processo está rodando com o seu ciclo comercial é interessante aqui, não é? Perfeito. Ou seja, essa geração de valor, essa criação de valor, ela não necessariamente precisa ser perfeito, aqui no nosso sistema você vai poder pipipipopó. Não. É bacana ser muito sutil nessa etapa. Maravilha? E aí a gente vai fazendo isso aos poucos. Então, investiga, perfeito. Chega depois, cria valor. Aí você aumenta o nível de atenção. Precisa investigar mais, segue e por aí vai. Perfeito. Um negócio que funciona e muito bem durante a investigação
é pontuar e amplificar um pouco as dores. Aqui, uma das coisas que a gente resolve bem é tirar a tarefa manual. Então, quando a pessoa fala para a gente que precisa tirar os dados de uma ferramenta de marketing e trazer para o CRM de forma manual, a gente pergunta: e você precisa tirar uma tabela de lá para depois jogar para o CRM, certo? Certo. Cara, e você faz tudo isso manualmente? Dá um silêncio, aí a pessoa fala: manual. Nossa, isso deve te dar um trabalhão, não dá? Dá, às vezes uma meia hora para fazer isso. Falou, nossa, e de quanto tempo? Ou seja, intensifica aquilo, faz a pessoa realmente perceber aquela dor que muitas vezes era imperceptível na visão dela. Isso vai ajudar e muito a você criar valor e depois chegar na parte onde você consegue fazer com que a pessoa engaje e cada vez mais querer ouvir um pouco mais e depois até querer ver a sua solução. Perfeito. Voltamos aqui e agora chegamos na parte de criação de valor. Antes dessa parte de criar valor, é importante a gente mostrar compreensão do cenário. Então, depois que eu investiguei tudo, depois que eu criei um pouco mais de valor, você pode chegar e falar, fulano, bacana, eu penso que eu entendi legal o seu cenário e vou conferir com você, tá? Me diz se eu tô certo. Você faz isso, depois você passa para cá e pipopó, repassa de uma forma muito breve, mas é bacana você bater todos os pontos para a pessoa falar, não, é isso mesmo. É bacana 2 pontos disso. A primeira é que a pessoa realmente percebe que você estava ouvindo o que ela estava falando. E a segunda é que isso evita de você cometer erros nessa próxima etapa, que é de criação de valor. Então, perfeito. Falei com o decisor, consegui conectar com ele, consegui reter ele na ligação, fiz uma boa investigação de cenário. Agora a parte de criação de valor é meio que crucial e é agora que a gente vai ver o que vai acontecer. Perfeito. Como é que eu faço isso? Eu tenho sempre que começar pela maior dor dele. Não importa onde esteja durante o processo, mas é bacana começar pela maior dor, porque aí o nível de atenção vai lá em cima. Se eu começar por dor menor, o nível de atenção fica muito lá embaixo, e aí se eu continuar a me alongar nesse discurso, vai ficar muito difícil de aumentar esse engajamento dele durante a ligação. Comecei pelo maior, e aí eu posso depois deixar um ponto principal, que às vezes é um gatilho bacana, que é normalmente onde brilha os olhos do pessoal quando está ouvindo sobre a ferramenta, para um final ou para um meio onde eu preciso dar mais um pico de engajamento da pessoa. Normalmente aqui, quando a gente fala com o pessoal, a gente tem uma dor principal e o que a gente fala e deixa para um final onde a gente precisa dar mais um pico é sobre gestão de proposta ou, dependendo, uma gestão de oportunidade. Então, é muito importante conhecer bem a sua ferramenta para você saber qual funcionalidade você pode deixar para depois e que vai gerar um engajamento que faça sentido também com a realidade do lead. Começa a investigação do cenário e faça ela ser participativa. O que é isso? Toda vez que você estiver conversando e aí falando, agora você vai poder ganhar tempo assim, assim, assado, é muito bom isso, não é? E deixa a pessoa participar, porque ela também fica mais ativa, ela fica mais engajada e não vira um monólogo. Se você cair e fazer um discurso de 10 minutos de criação de valor, de 5 minutos de criação de valor que só você fala, é muita coisa. E mesmo quando a gente pensa em 2 minutos de só uma pessoa falando, é muita coisa. É muito importante que não seja um monólogo. É muito importante que seja uma conversa e participativa. Que a pessoa realmente esteja falando e conversando com você. É aí onde a gente também ganha muito de ter a pessoa nos ouvindo, de ter a pessoa ativa ali com a gente. Perfeito. Criação de valor. Sempre a pessoa vai ver valor no que a gente está falando? Não. Né? Senão a taxa de conversão daquela taxa de efetividade que a gente estava falando, ela seria 100% e a gente sabe que não é assim. Tem muito lead que não vai ver valor, tem lead que realmente não precisa, ou tem lead que precisa e não quer. Enfim, tem muitas coisas nesse sentido. Quando a gente chega em um cenário
que a gente fez toda a criação de valor, mas a gente ainda assim não chegou onde a gente queria. E a gente entende que, por exemplo, aquela empresa, aquela pessoa realmente tenha fit, realmente seja um público que a gente atenderia muito bem. Entre essa parte de criação de valor e o agendamento ou próximos passos, a gente usa aqui um negócio que chama pitch do desespero. O que é isso? É quando não tem mais nada que eu consigo falar, eu já tentei criar valor, eu não consegui criar valor, a pessoa não quer mais, e só que ainda assim a gente consegue tentar, de uma forma muito breve, explicar para ela por que muitas empresas na mesma situação dela estão migrando para a nossa solução. Esse discurso ele tem que ser breve, muito certeiro e objetivo, e você tem que usar tudo o que você ouviu e captou dessa ligação. Bacana? Se você construir um discurso interessante e legal, pode ser que alguns daqueles gestores que têm um ego onde não abriria dor se identifique com aquilo. Normalmente, esse discurso ele pode começar com fulano, entendi que você está com um processo bem azeitado, que você está com um processo bacana, mas eu vou te explicar em 1 minuto o porquê que empresas que estão exatamente na mesma situação que você vieram aqui para o Plumes. O que acontece é que, e aí você encaixa esse discurso. Maravilha? Perfeito. Entramos então para a parte de agendamento ou próximos passos. O que é o ideal aqui? Sempre sair com uma reunião agendada. Então, sempre que isso acontece? Não. Mas a gente sempre tem que ter um próximo passo. A gente não pode sair de uma ligação sem ter um próximo passo, a não ser que a pessoa realmente tenha falado não quero e não me ligue mais. Porque mesmo quando ela fala, eu não quero agora, a gente ainda tem a opção de, perfeito, fulano, posso deixar programado para voltar ao contato de 6 em 6 meses? Vão conversando e quem sabe surge uma nova oportunidade? Maravilha. E aí a gente mantém sempre uma constância de contato. Ele vai começar, sempre que tiver, às vezes, alguma demanda, pode ser que ele lembre de você. Então, é muito bacana a gente ter isso e ter sempre o próximo passo. Perfeito? Bateu o horário, agendou ou não, ou marcou o próximo passo, ou deu como perdido. Maravilha. Terminamos a ligação. Perfeito? É aí, então, que vem o depois. O depois, que aqui a gente vai ter as anotações e os agendamentos, é onde a gente vai, com calma agora, organizar as nossas anotações, colocar ela de uma maneira que faça sentido e que isso possa ajudar bastante ou você mesmo no próximo contato ou a próxima pessoa que for pegar no fluxo, seja para fazer uma reunião, seja para fazer o que for, é muito importante ter aquelas anotações. Inclusive dos detalhes daquilo que a gente falou lá no comecinho. Perfeito? Preciso fazer na hora? Não, é bom fazer no dia. Eu sei que muitas vezes a gente separa um momento que é o momento que a gente vai ligar e vai ligar pra caramba e é bacana quando a gente marca, aproveitar aquela empolgação para sair e tentar marcar mais e a gente pode deixar essas anotações para fazer depois. Só que é bacana não deixar passar de um dia para o outro, porque as informações começam a subir da nossa cabeça. Às vezes algum detalhe que a gente não anotou, mas que a gente lembra, a gente passa agora nesse segundo resumo, nessa segunda anotação, que ela vai estar mais organizada e mais bonita. Eu, em específico, gosto de deixar o blocão cheio de coisa errada que anotou, disso, daquilo, de palavras escritas errado, que foi feita às pressas, mas que tinha uma sequência lógica, porque depois eu consigo voltar e olhar aquilo, e embaixo colocar um resumo, quando estou colocando a interação no CRM. E aí depois consigo passar para o checklist, e aí fica de uma maneira muito tranquila. Agendamento é muito bacana que a gente, no final da ligação, confirme os dados da pessoa. Sempre que possível, pegue o WhatsApp, porque se ela está agendando com você, você tem um canal aberto ali para conseguir um WhatsApp. Fala para ela que você vai enviar o convite e que você vai confirmar no WhatsApp. E aí você pode até receber a pergunta, mas você tem meu WhatsApp? Fala, essa era a próxima pergunta. E aí você consegue também de uma maneira tranquila. Envie o e-mail, envie o convite,
bate no WhatsApp, pergunta se recebeu, pede para confirmar e tudo mais. Maravilha. Aqui depois, além do agendamento da reunião, você vai agendar também uma tarefa para você confirmar essa apresentação. Cada ciclo de venda é de uma maneira, cada solução tem que ter uma determinada forma de confirmar, mas é necessário confirmar. Sempre ou no mesmo dia, um período antes, ou um dia antes. Isso daí vocês que vão definir qual que é a melhor forma de fazer, mas faça. Em reuniões onde tem um período muito grande entre o agendamento e a demonstração e a reunião, não deixe o lead esfriar. Manda material, pergunta como tá, faça ser lembrado. Perfeito? E aí, assim a gente consegue diminuir taxa de no-show, a gente consegue manter aquele engajamento da pessoa. Maravilha? Pessoal, foi um conteúdo rápido, eu espero ter agregado um pouquinho para vocês, espero que alguma coisa seja bacana e que vocês consigam utilizar. Depois me conta se utilizou, como é que foi ou não, pode me adicionar no LinkedIn, Vitor com 2 T's, Amaral, você vai encontrar lá facinho. Perfeito? Muito obrigado e até mais, aproveite os conteúdos que estão pela frente. Um grande abraço.